Durante essas 3 semanas nós estamos trabalhando o tema Lar Docilar, uma reflexão sobre família, tendo como ponto de partida essa ideia de que uma casa nos garante uma proteção da chuva, do frio, dos ventos, dos assaltos às vezes, nem sempre. Bom, da chuva às vezes também e dos ventos às vezes também. Mas a princípio a casa nos protege. E que o lar é aquele que protege a vida, que protege o coração, que protege as nossas emoções. Hoje a nossa reflexão tem como sequência no tema trabalhar a partir do seguinte assunto: a doçura na intimidade. Vamos conversar um pouco. Na primeira semana falamos sobre a doçura nas palavras, semana passada foi a doçura no sustento e hoje é sobre a doçura na intimidade. E tem um escritor chamado Richard Foster. Richard Foster, ele escreveu um livro muito conhecido sobre disciplinas espirituais. E um dos títulos introdutórios que ele usa ao seu livro, já na introdução ele diz: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E quando nós paramos para olhar um pouquinho ao nosso redor, nós vemos que ele tem sentido de perceber que há uma superficialidade entre as pessoas, há uma superficialidade no nosso conhecimento, há uma superficialidade no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Nós conhecemos, mas conhecemos pouco. Nós oramos, mas oramos pouco. A gente já ouviu falar, mas não sabe muito. Nós somos superficiais, porque a profundidade, ela exige sacrifício, a profundidade existe, muitas vezes, abrir a vida, a profundidade mexe em áreas que normalmente nós não gostamos que mexam. Então, de fato, nós temos uma vida superficial. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se a pessoa inventa de dizer, olha só, a gente vai ficar, não, vou ter que escutar. Porque o olha só já nos dá a entender, a pessoa vai querer ir além do óbvio, ela vai querer ir além do tudo bem. E parece que a sociedade toda é assim em diversas áreas. Todo mundo entende da política brasileira, da política norte-americana, todo mundo é especialista para dizer o que se faz e não faz, só que conhece pouco. O quanto que estudou do assunto? Muito pouco, mas é cheio de opinião. E nós vamos então vivendo uma vida superficial em todas as áreas e sem perceber, a vida superficial, ela nos leva a sermos superficiais também no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros. E daqui a pouco, o que nós vemos de superficialidade em tudo, não é nada mais do que o reflexo daquilo que o nosso coração é. Um coração que é superficial ao se aproximar de Deus, ao se aproximar das pessoas. E quando nós falamos desse tema, é interessante que sempre vem algumas coisas que faz a gente pensar. Eu sabia que ia pregar então sobre a doçura na intimidade e lendo a semana, vendo algumas coisas na internet, cai de repente para mim uma notícia sobre um assunto que nós falamos no primeiro encontro aqui do tema Lar Docilar, que é sobre o assunto do jogo da baleia azul, onde nós falamos que de fato ali, quando apareceu aquele jogo, que veio logo aquela pergunta onde estão as famílias e uma reflexão que a maioria das pessoas que se envolveu, que não foram dezenas, foram centenas de jovens que se envolveram nisso, tinham uma casa, tinham um lar, mas não tinham uma casa, mas não encontravam lar. E aí essa semana cai para mim então uma matéria que o criador do jogo, o mentor do jogo Baleia Azul, chamado Philip Budeikin, de 21 anos, um russo,
foi preso. Ele foi preso no fim de 2016, mas eu fiquei sabendo a notícia essa semana. Não sei se alguém já sabia, mas ele foi preso. Ele deu uma entrevista para um jornal conhecido chamado Daily Mail. E para esse Daily Mail ele disse o seguinte sobre as suas vítimas: elas estavam felizes em morrer. Elas estavam felizes porque eu estava dando a elas o que elas não tinham na vida real: calor, compreensão e conexões. Vou ler de novo. Elas estavam felizes em morrer. Elas estavam felizes porque eu estava dando a elas o que elas não tinham na vida real: calor, compreensão e conexões. Aqui começa a preocupar. E começa a aparecer o resultado de vidas superficiais. Vidas superficiais nos afastam das pessoas. Vidas superficiais nos afastam do calor. Vidas superficiais não nos permitem ser compreendidos e compreender. Vidas superficiais nos afastam de conexões. Vamos nessa tendência de viver uma vida individualista e a intimidade começa a ser cada vez mais estranha aos nossos relacionamentos e às nossas casas. E aí pode ser assustador, pode ser chocante, mas é algo do qual nós devemos ouvir com muita atenção e pensar na conclusão que ele chega. As pessoas morreram felizes porque ele ofereceu o que elas não tinham, mesmo que o preço final fosse a própria vida. Elas encontraram calor, elas encontraram compreensão, elas encontraram conexões que fizeram a sua vida ser diferente. Olhando para um livro com o título Relacionamentos, de um casal chamado Les e Leslie Parrott, eles dizem assim: não invente pretextos para a urgência de ser íntimo de alguém. Não ignore essa necessidade perdendo seu tempo com desejos superficiais. Todo mundo quer ser aceito, apreciado e amado. A necessidade dos relacionamentos faz parte da vontade de Deus. Eu gostei dessa frase no livro que trata sobre relacionamento, que ele diz: por mais que a gente viva uma vida superficial, a gente não consegue fugir para sempre. De que no propósito pelo qual Deus nos criou, isso envolve uma necessidade de intimidade. Envolve uma necessidade de ter relacionamentos e de nesses relacionamentos nós nos entendermos aceitos, apreciados e amados. Quando nos nossos relacionamentos nós não estamos experimentando isso, nós vivemos numa carência e num desejo que faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados para ser amados por Deus. E Deus nos criou com amor. E para encontrar esse amor nos outros. E quando nós fugimos de relacionamentos profundos e íntimos, e nos contentamos com migalhas, nos contentamos ao viver sem tempo, sem dedicar, sem se aprofundar com outras pessoas, nós vamos seguir carentes e necessitados. Porque faz parte da vontade de Deus suprir a necessidade dos relacionamentos que nós temos. E para isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aqueles que têm, em Gênesis capítulo 2. Aonde começa então e aonde nós percebemos essa necessidade. Aonde nós temos o plano e o propósito de Deus ao criar a humanidade, como Deus assim o fez, pensando num projeto perfeito para mim e para você. Eu convido você a ler comigo Gênesis capítulo 2, do versículo 18, do versículo 18 até o 25. Gênesis capítulo 2, 18 ao 25. Quem tem a Bíblia eu convido a abrir, quem não tem, acompanha ouvindo. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem daria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome.
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui, palavra do Senhor. Essa palavra que eu acabo de ler é no relato da criação, quando Deus cria. E a Bíblia diz que Deus, ao criar, repetia uma frase: Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. A primeira vez que a Bíblia diz que Deus olha e faz um comentário, não é bom, é quando ele percebe a solidão que o homem vivia, porque não tinha alguém que lhe correspondesse e lhe auxiliasse e fizesse parte desse relacionamento com ele. A intimidade faz parte da boa criação de Deus. Quando Deus faz a criação, ele percebe tudo está bom. Tem uma coisa que ainda não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A solidão não é propósito de Deus. Nós vivemos em meio a uma multidão, mas nos sentimos muitas vezes sozinhos. Você pega a fila para tudo, tem gente em todo lugar, tem carro trancando porque tem muita gente na rua de carro, e tem carro trancando a rua porque tem gente. Você vive rodeado de pessoas, mas muitas vezes você se sente sozinho. Muitas vezes você não consegue encontrar um relacionamento que te fortaleça. Muitas vezes você não consegue experimentar da boa e perfeita criação de Deus dentro de um relacionamento. E a Bíblia diz que Deus olhou para a criação e disse assim: não é bom o homem viver só. Não faz parte do plano de Deus você se sentir só em meio a uma multidão. Não faz parte do plano de Deus a solidão para a tua vida. Não faz parte do plano de Deus uma vida de superficialidade para mim e para você. O bom propósito pelo qual Deus nos criou nos leva até as outras pessoas. E quando Deus criou e completou a criação e viu que ficou bom, foi quando estavam homem e mulher juntos. E aí, mais uma vez, nós precisamos entender que as nossas maiores dificuldades de relacionamento estão ligados ao que aconteceu aqui, quando o pecado entrou na humanidade. Ele manchou, ele separou a boa criação de Deus de quem nós éramos. Primeira consequência, a intimidade vai por água abaixo. Aquilo que fazia o homem e a mulher não sentirem vergonha um diante do outro. Aquilo que fazia o homem e a mulher viverem numa plenitude total entre Deus e eles, começa a ser quebrado no momento que em Gênesis 3 nos diz que o homem pecou, que o ser humano pecou. E como primeira consequência, a Bíblia diz que o homem e a mulher se esconderam de Deus. E começa então já não mais a haver uma intimidade, mas um desejo de fugir, um desejo de se afastar, um desejo de não ser percebido. E logo em seguida vem o segundo problema. A falta de intimidade com Deus começa a ser falta de intimidade entre as pessoas. E Adão acusa a Eva pelo pecado que cometeu. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Olha só, a culpa é de Deus e é da Eva.
Eles são culpados pelo que aconteceu. O ser humano se afasta um do outro. O ser humano vai perdendo a intimidade. O ser humano começa a usar da sua vida como um artifício de individualidade. E a individualidade é forte. A individualidade sempre foi forte, mas parece que hoje em dia é mais forte ainda. A gente sempre diz, hoje em dia. Acho que isso aí há 500 anos atrás as pessoas falavam, hoje em dia. E a gente sempre vai seguir falando o que a gente vive hoje em dia e compara com o que já foi vivido. Mas hoje em dia parece que o lance da individualidade, ele se potencializou. Parece que a individualidade se potencializou a tal ponto que a gente percebe isso de uma forma mais clara, até andando na rua, até vendo a falta de desejo, de contato entre as pessoas. É interessante que algumas vezes eu já fui em aeroporto. Em aeroporto eu desconfio que se um dia você andar sem roupa lá no meio, ninguém vai perceber. Está todo mundo de cabeça baixa, mexendo no seu celular. Você fica até com vergonha de sentar do lado, às vezes quase pede desculpa de sentar do lado de alguém que parece que vai incomodar, porque ninguém quer sofrer qualquer intervenção na sua individualidade. Tem um conhecido nosso que é missionário na Noruega, ele disse que lá na Noruega já aconteceu o caso de um missionário andando na neve, caiu no chão e não conseguia se levantar. E ficou lá patinando no gelo, literalmente, tentando se levantar e ninguém veio ajudar. Ele não era europeu, ele era da América Latina, e ele ficou muito indignado com aquela situação. Conhecendo a cultura, ele descobriu que as pessoas não foram ajudar ele, porque lá eles têm essa ideia: eu não vou me meter na vida dele, deixa ele no canto dele, deixa ele remando na neve, eu não vou me meter na vida dele. E as pessoas se tornam cada vez mais individualistas, fugindo do propósito de Deus, porque o pecado nos deixou essa marca. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos tirou a intimidade com Deus e, por consequência, nos tira a intimidade com os outros. Enquanto nós não percebemos que a fuga do jardim do Éden é a minha e a tua fuga, nós não vamos perceber que Deus está numa jornada para encontrar a mim e a você. A atitude de Deus na criação foi o homem que não tinha vergonha da mulher. No momento que passa a ter vergonha, no momento que está manchada a sua intimidade, Deus providencia roupas para eles. Deus cuida para que eles ainda percebam que são amados. Deus cuida para que eles ainda percebam, mesmo com erro, mesmo com afastamento, eu desejo cuidar de vocês. Uma história interessante nesse livro de Les e Leslie é uma história sobre uma doença que aconteceu e que foi, eu acho que ela ainda acontece, mas que ela teve uma grande repercussão no período da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa história. Eu ouvi pela primeira vez no livro e chamou bastante a minha atenção. A tal da doença do marasmo. Diz que durante o período da Segunda Guerra Mundial, os médicos identificaram uma doença fatal e misteriosa, que chamaram de marasmo. Essa doença foi descoberta em um grupo de bebês órfãos, que eram colocados então em uma creche com muitos brinquedos coloridos, boa alimentação, mas se percebia que essas crianças, apesar de estarem num bom lugar, a saúde delas foi sendo fragilizada rapidamente. Elas logo não mais acharam atrativos os brinquedos novos, logo foram perdendo o apetite, logo o seu corpo se enfraqueceu, logo as crianças começaram a demonstrar grandes sinais de cansaço, e diz que muitas delas inclusive morreram. Com essa notícia assustadora, começou a se fazer pesquisas, a tentar entender o que estava acontecendo com essas crianças, e um grupo de médicos das Nações Unidas foram então enviados até essa creche para analisar, fazer um diagnóstico, um tratamento para essas crianças. E diz que num período muito curto que eles estavam lá, eles fizeram o seguinte: eles deram uma prescrição para as enfermeiras. Cada vez que o relógio bater, de hora em hora, vocês vão por 10 minutos pegar essas crianças no colo, abraçá-las, beijar e vão brincar com elas. O resultado foi espontâneo. Em pouco tempo,
o apetite foi despertado novamente pelas crianças, elas voltaram a brincar e houve a cura do marasmo. O bom alimento, o bom brinquedo, a boa casa, não substituíram o calor de um abraço. A vida que experimentamos nas conexões, a vida que nos é oferecida ao termos alguém. Essas crianças precisavam de calor humano. A doença delas era a ausência daquilo que Deus criou como uma necessidade para mim e para você. A necessidade de pessoas. A necessidade de ser íntimo de alguém. Você percebe? Você percebe que é uma questão de vida relacionar-se com os outros? E é difícil, é tenso. É de fato o lugar onde estão as nossas maiores alegrias e as nossas maiores tristezas. Nós já comentamos numa outra série uma frase de Lutero sobre família, quando Lutero diz: a família é a fonte de prosperidade e desgraça entre os povos. Se você vê um povo em desgraça, você vai ver que é a fonte da família que tornou esse povo assim, porque uma sociedade é o resultado de várias famílias. E você vai percebendo isso, que aonde tem bênção, você vai ver pessoas que tiveram uma boa experiência de família, ou conseguiram superar os traumas da sua família e criar um ambiente diferente na sua casa, para daí desenvolver uma sociedade que consegue viver bem. E pensando nisso, eu quero conversar um pouco com vocês sobre 2 temas. Indo já para a segunda parte da nossa mensagem, eu quero falar sobre 2 temas dos quais nós devemos perceber e experimentar intimidade. Primeiro é a intimidade na família. É interessante que intimidade é algo que se constrói com o tempo. Eu tenho um amigo que é missionário, o Mauro. O Mauro ele mora em Curitiba, mas ele era pastor no mesmo período que eu no sertão, ele e sua esposa, nós somos muito, muito amigos. Mas eu vou dizer para vocês que o Mauro, para mim, é um reflexo do que é intimidade. A gente sempre falava que era amigo, mas a gente não se conhecia muito bem. Eu convidei ele para ir no meu casamento e tal, porque ele ia lá no nosso grupo de jovens, daí, convidei para ir no casamento, mas não era amigão, assim. Até lá no vídeo do casamento, tá lá, parabéns, dá um abraço aqui, irmão. Que bom que você casou, que bom que você um dia case também, que você é solteirão. Daí ele casou agora. Mas o Mauro era aquele amigo assim, que eu dizia, o Mauro é meu amigo, mas ele não era íntimo. E a prova disso foi quando estava só nós em Araripina e o Mauro em Oricuri, a 60 quilômetros. Na segunda-feira, que é a folga dos pastores, o Mauro prontamente ia dizer, vou almoçar na tua casa. E nos primeiros dias a gente preparava almoço, bonitinho, garfinho, talher, prato, copinho mais bonito, aquele que a gente ganha no casamento, sabe? Bota o copinho bonito, bota o garfinho bonito. Vai comer, come bonitinho. Vamos sentar um pouco no sofá para conversar? Vamos. Posso ajudar com a louça? Não precisa, Mauro. Tá bom, eu lavo sozinho depois. Tá bom. Tchau, Mauro. Boa semana. Passou um tempo. Mauro chegou numa segunda-feira. Tô indo almoçar aí. Eu disse assim, cara, eu vou fazer uma lasanha. Quando ele chegou lá em casa, ele disse assim, gastei gasolina para vir até aqui, hein? Eu disse assim, e essa lasanha custou R$50. Cada mordida que você dá nela é R$1 meu indo embora. Ô Mauro, e tu vai lavar louça, hein? Não pensa que tu vai vir de Oricuri e vai ficar tirado no sofá enquanto eu lavo louça. Sabe o que é isso? Intimidade. Tanto é que até hoje, quando surge uma situação, o Mauro diz assim, a droga da intimidade. Porque quando a gente se torna íntimo, a gente para de fazer uma máscara. A gente para de enfeitar e nós entendemos que nós estamos num ambiente seguro para sermos nós mesmos. Só que um ambiente de intimidade é criado com tempo, é criado com dedicação, é criado com convívio. E é assustador quando nós olhamos para todas essas informações que eu trago para vocês, que a gente não está sendo íntimo nem dentro do nosso lar. A gente não tem intimidade nem para a família. No nosso pequeno grupo de sexta-feira, o pequeno grupo dos jovens, nós estávamos conversando e um sem querer disse assim, o pai escova os dentes às vezes quando a mãe está no banho. Eu disse, pois é, você sabia que você não nasceu da cegonha?
Não tem problema nenhum dos dois estarem no banheiro junto. A gente ficou brincando com ele tentando corrigir a frase, né? Mas é uma brincadeira, mas parece que cada vez dentro de casa nós estamos mais estranhos um do outro, menos íntimos um do outro, sem perceber e conseguir ficar à vontade dentro da nossa própria casa. Fruto do pecado que nos acompanha, mas que Jesus nos possibilita viver diferente. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, querido, e a solução para mim e para a tua vida não é ouvir uma mensagem dessa e sair daqui motivado a dizer, agora eu vou fazer diferente. Mas é para você quebrar o teu coração, experimentar uma intimidade com Deus. Quem vai mudar os teus relacionamentos? Quem vai te permitir ter uma vida íntima com outras pessoas? Nessa intimidade da família eu quero desafiá-los a observar mais como tem sido esse convívio dentro de casa. Uma consequência do Éden é que eles tentaram esconder, e a falta de intimidade nos leva a tentar esconder coisas na nossa casa, a tentar esconder informações na nossa casa, ao tentar esconder sentimentos na nossa casa. Isso afeta diretamente a nossa intimidade, porque quando você esconde, você não consegue ser natural. Quando você não assume, você não consegue ser verdadeiro. Enquanto você vive um teatro, a tua família é plateia. Aprenda a ser verdadeiro. Busca intimidade para a tua casa. Busca aquela intimidade que você sabe que ali vocês são seres humanos. Eu gosto muito da história da minha família, de nós 4 lá de casa, porque a gente é muito humano. E eu gosto de contar isso livremente. Nós pastores damos exemplos da nossa casa e quase nunca é exemplo bom, né? Quase sempre é um exemplo para vocês perceberem que a nossa vida é igualzinha de vocês, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas pisadas na bola. Mas uma coisa que eu gosto lá de casa é que o negócio pega fogo toda semana com as meninas. Toda semana pega fogo por algum motivo. E os motivos que a gente tem que olhar e dizer, isso é um motivo bom para pegar fogo. Por exemplo, hoje a Gabi foi comer um doce e caiu um pingo de leite condensado na mão. E ela começou a chorar. E chorou, não quis mais o doce. Ficou meia hora brigando. Olha que motivo nobre para chorar meia hora, né? Um pingo de leite condensado na mão. E tem aqueles assim, que a Gabi está com uma boneca da Manu, que a Manu não brinca desde 2000 e lá vai pedrada. Naquele dia a Manu quer brincar com aquela boneca, porque é a boneca que ela mais ama na vida. Esses dias a Gabi pegou uma boneca da Manu chamada Pipica. E daí eu só ouvi uma gritaria por causa da tal da Pipica. O que está acontecendo aí com a Pipica? Daí de repente a Manu diz assim, Gabi, essa boneca é minha, não é tua. E a Gabi, é minha sim. Daí a Manu, não é minha, porque eu ganhei do meu avô quando eu tinha 2 anos. Aí a Gabi olhou para ela e disse assim, agora você não tem mais 2 anos. A gente se diverte, mas a gente vai pensando, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Essa é a intimidade da família. Aquela coisa que quando vai visita a gente diz, comporta, não chora. Se pingar o leite condensado a gente faz festa. Lambe a mão, diz que lindo papai, um leite condensado. Mas quando está só nós em casa, aí na intimidade o bicho pega. Mas por que eu conto isso? Porque uma coisa que eu amei foi quando agora teve um feriado, a gente estava de folga, a gente disse assim, vamos passear? A Gabi e a Manu, não. Aí nós, por que não? Não, a gente quer ficar em casa sem sair de casa, só nós 4. Era o plano delas. Então vamos ficar em casa, a maior festa. E o pai babão emocionado já, né? De pensar, puxa vida. Elas preferem, e para elas não é gastar o tempo, para elas o tempo bom é o tempo que estamos juntos. É o tempo que estamos curtindo a intimidade. Você já viu como a gente tenta fugir da intimidade? Como a gente tenta fugir desses momentos de estar juntos às vezes? Como é da nossa natureza, quando está junto em silêncio, a gente tem que ligar uma TV para fazer barulho, tem que botar um vídeo no WhatsApp, tem que ligar uma música, tem que inventar uma viagem para qualquer lugar. Ah, mas está chovendo, não importa, vamos. A gente inventa. A gente inventa e não é errado você sair, não é errado passear.
Foi que a gente arrastou elas domingo à noite para comer alguma coisa, mas a Gabi com 2 horas já estava dizendo, vamos voltar para casa, gosto de ficar em casa. Mas chama atenção, né, nesse exemplo bem simples que eu dou para vocês, de perceber que como é valiosa a intimidade. Mesmo que a intimidade não é perfeita, mas a intimidade é valiosa. A gente não é carente por perfeição. A gente é carente por intimidade. Você não é carente por uma casa perfeita, você é carente por uma casa onde todos estão ali de coração e de alma. Por uma casa onde todos estão ali vivendo aquela casa. É ou não é verdade? Até as brigas se tornam comédia depois. A Pet está aí, Scott, eu lembro que no retiro eles falaram, tirem fotos dos momentos que vocês ficarem mais bravos com seus filhos. Porque na hora vocês vão estar furiosos, depois vai virar uma história que vocês nunca mais vão esquecer. E a gente tenta. Um dia a Gabi pintou a parede. Vai foto. A vontade era de, né? Mas vamos uma fotinha então. Na hora uma fúria, aquela gritaria que eu já falei 2 semanas atrás, e daí todo mundo me denunciou para cá, que eu contei essa história aqui. Eu falei que ela gritava em casa. E mais legal foi só no particular os maridos, né? Lá em casa também é assim, O Daniel não, viu, Grazi? Não precisa ficar brava com ele. Mas é interessante que daí a gente percebe assim, aquele momento que era de fúria, que era de coisa, depois vira uma coisa bonita e uma coisa que vai dar saudade. Porque a gente sente saudade da intimidade. A gente sente saudade daquele momento que estamos juntos. Então a intimidade na família é um bem precioso que você deve cultivar. Eu sei que você está cansado de ouvir, e poderia ouvir mais uma vez diversos exemplos de como a tecnologia atrapalha, de como a nossa correria atrapalha. Eu quero pelo menos falar 2 coisas sobre isso. Uma é bem rápida, que é uma frase que eu ouvi esses dias, que dizia assim, cuidado com a vida vazia de uma agenda cheia demais. Muito cuidado com a vida vazia de uma agenda cheia demais. A agenda cheia demais, ela nos traz uma glória, porque parece que a gente está fazendo alguma coisa e a gente pode ficar confortável na nossa superficialidade que ninguém percebe. Porque vão olhar para você e ainda vão dizer, nossa, como você tem coisas para fazer, né? Mas a vida cheia demais pode ser uma vida muito vazia. Pode ser uma vida muito superficial. Que a gente corre para tudo que é lado porque parar é difícil. Então cuidado, é um conselho que vale para mim também. Cuidado. Uma agenda cheia demais pode ser um bom esconderijo para uma vida vazia. A frase eu não tenho tempo é uma das frases que nós usamos com a maior habilidade, com o maior conforto, sendo que é uma frase enganosa. Hoje de manhã eu ainda comentei. Se eu falasse para vocês aqui, vamos ficar aqui conversando até meia-noite, muitos de vocês dizem, eu não tenho tempo, amanhã eu tenho que acordar cedo, pastor, eu não tenho tempo, sabe que o tempo é curto, tem que ir para casa, tem que fazer umas coisas ainda, porque amanhã começa a semana. Se eu falasse assim para vocês, no final do culto a gente quer dar 500 mil reais de presente, você fica aqui comigo até a meia-noite? Ô pastor, que isso? A gente fica, tempo é ouro. E a gente quer esse ouro aí que o Senhor vai dar. Tempo não é questão de você ter ou não ter, tempo é questão do que você faz com ele. Todas as vezes que eu digo eu não tenho tempo para minha família, não é de fato nas coisas que eu me ocupo, é nas coisas que eu encho a minha agenda. A minha falta de tempo não é quando eu venho trabalhar, quando eu estou pregando, quando isso, quando aquilo. É nos outros horários que eu preencho mal o meu tempo. Então, um primeiro conselho quando nós pensamos no mundo atual é cuidado. Cuidado com a vida vazia de uma agenda cheia demais. E a segunda é cuidado com a ilusão do mundo virtual. O mundo virtual é um mundo de fantasias. Na nossa conversa do Altos Papos ainda perguntaram para o pastor Samuel Scheffler, que foi um dos entrevistados, qual é a maior mentira de hoje em dia nas redes sociais? E dele diz assim, a maior mentira que existe nas redes sociais é porque nela todo mundo é feliz, todo mundo é uma boa pessoa, todo mundo é bem intencionado, e nós temos que vender isso o tempo inteiro. Ele até brincou, ninguém posta foto do pão com mortadela que come segunda, mas posta foto da pizza do Madalena de sábado. Não baixa a cabeça quem comprou pizza do Madalena tirou foto aí, não tem problema, pode postar a foto lá. Mas é uma regra, é um mundo que nos ilude, e é um mundo que nos mantém superficiais,
e é um mundo que não é verdadeiro. Eu vi um vídeo, não achei esse vídeo, mas tem um vídeo que mostra como é a menina para ganhar um like na foto dela com o namorado. Eles estão brigando, ela olhando TV, nem olha para ela, ela insistindo para tirar uma foto, de repente tira a foto e ele já diz, para, ela vai para o quarto e tal, e se tranca no quarto e olhando para o celular, ela vai vendo que as pessoas vão curtindo e vão dizendo, casal perfeito, que lindo, que massa, maravilhoso, e ela feliz que está recebendo curtidas, mas não é a vida dela. Na intimidade, e a falta de intimidade mostra que a vida dela é diferente. Então muito cuidado com isso. Uma outra coisa que eu já comentei algumas vezes, que é um perigo da rede social, é que a gente pode facilmente se enganar com as palavras que ela usa. Eu sou um cara que eu gosto e valorizo muito a questão das palavras e da comunicação. E para mim tem um perigo no Facebook. Por exemplo, nós estamos aqui, 350, 400 pessoas. De repente você me ouve falando aqui e me acha no Facebook e me convida para ser seu amigo. Primeira vez que você vem no culto aqui, me convida para ser seu amigo. Você não me conhece muito bem, só me viu aqui. Eu também não te conheço muito bem. Vi pela fotinho ali quem era. Aí a gente até pergunta, conhece esse aqui? Conheço. Conheço, quer dizer, alguma vez eu já vi. Pois é, eu vou aceitar ser amigo dele. A gente coloca, aceito. O que o Facebook nos diz? Você e fulano são amigos agora. Somos amigos? Somos conhecidos. Temos um contato, mas nós não somos amigos. Não se iluda que você tem muitos amigos se tem muitas curtidas numa rede social. Não se iluda se teu verdadeiro amigo só é teu amigo quando conversam lá. O verdadeiro amigo é aquele que você vai saber as falhas dele. O verdadeiro amigo é aquele que você vai conhecer bem. E esses você não vai ter mais do que 5, 10 na vida. Então não se iluda com o que a rede social te apresenta como amizade. Uma vida de intimidade nos ajuda a perceber que o que mais faz falta para nós é a vida real. E nós precisamos ousar viver essa vida real. E um último tema que eu quero tratar é sobre a intimidade do casal. É impressionante como a nossa individualidade nos afasta da pessoa que nós amamos. A palavra de Deus vai nos mostrando nesse relacionamento que Deus quer restaurar, o relacionamento com Ele e o relacionamento entre as pessoas, como Deus é preocupado com todas as áreas da nossa vida. E como Deus é preocupado em restaurar nos relacionamentos uma relação perfeita, seja ela no jeito que falamos, no jeito que agimos, na nossa individualidade, no nosso estar juntos e na nossa sexualidade. O texto nos diz que essa comunhão perfeita faria com que homem e mulher estivessem nus e não tivessem vergonha um do outro. Eles viviam uma intimidade plena diante de Deus, que o pecado roubou, que trouxe vergonha, que trouxe afastamento. E as consequências do pecado na área da sexualidade nos afetam até hoje. Porque apesar da vergonha, nós somos seres sexuais e o sexo foi criado como um privilégio de Deus. A intimidade sexual é um privilégio de Deus para experimentarmos dentro do matrimônio. Na criação perfeita de Deus estava como uma coisa que Deus viu que era boa, a relação entre um homem e uma mulher e a relação sexual também. E quando Deus vai falando nessa palavra, Paulo resgata essa palavra em Efésios para falar do homem e mulher se unir, se tornar uma só carne, deixar a casa de pai e de mãe. Ele segue esse texto de Efésios falando sobre um relacionamento com Deus e um relacionamento com a esposa e um relacionamento de amor e de respeito. A vida íntima de um casal deve ser uma grande alegria e um lugar de segurança, de aceitação, de felicidade, de poder ali experimentar algo que a boa criação de Deus nos presenteia. As pessoas têm dificuldade de serem íntimas na conversa. Isso se reflete em todas as áreas da vida. E não é nenhuma nem 10 vezes que a falta de intimidade entre o casal atrapalha a vida inteira. A falta de intimidade entre o casal os enfraquece dentro de um matrimônio. Tanto é que entre os 5 assuntos que mais separam casais está a incompatibilidade de gênero, a questão das finanças
A questão da sexualidade vem em terceiro. Incompatibilidade significa que a pessoa tem dificuldade de aceitar o outro como ele é, ou seja, não se coloca no compromisso de amar e criam relações na qual ele chega ao ponto que diz, a gente não se acerta mais. É a dificuldade de nós entendermos o relacionamento como algo que nós devemos nos dedicar e entender como um compromisso. E aí nisso entra a sexualidade. A sexualidade é um compromisso e a Bíblia é um livro que fala muito nisso. Não sei como era antigamente olhar para um livro que nem Cânticos, mas o livro de Cântico dos Cânticos é um livro que Salomão celebra a intimidade dele com a esposa. E um elogia o órgão sexual do outro. Não sou eu que estou dizendo, pode olhar lá, está registrado. Tem gente querendo correr para casa para ler Cânticos agora, né? Mas é verdade, está lá registrado, porque o sexo não é feio. E o problema é que a gente torna feio dentro de um relacionamento pela falta de intimidade. Na falta de intimidade é um lugar que Deus presenteia para experimentarmos um lar docilar. E eu falo sem sombra de dúvidas que muitos aqui dentro já experimentaram. A sexualidade é responsável por seu lar ser doce. Mas a sexualidade também é responsável pela amargura de muitas casas. Ao cultivar a sexualidade, nós devemos pedir, Deus me ensina a te amar de tal maneira que toda a minha vida seja uma vida de amor para a pessoa que está ao meu lado. Me ensina a experimentar a comunhão contigo, para moldar a minha comunhão com quem está ao meu lado. Eu encerro essa mensagem agora dizendo que diante de nós temos palavras que nos ajudam a refletir. Jesus diz o seguinte, que a palavra fica pela metade sempre que nós ouvimos, e só se torna completa quando praticamos. A Bíblia diz mais de uma vez isso. Jesus diz que há uma diferença tremenda entre pessoas que ouvem e não praticam, e pessoas que ouvem e praticam. E Tiago vai dizer que, de fato, a palavra se completa no praticar, que a fé é o ouvir e o praticar o que você ouve. E o desafio para nós, não é o meu desafio para vocês, o desafio para nós é termos coragem de sair da superficialidade e permitir que Deus tenha um relacionamento profundo conosco, para que aí possamos ter um relacionamento profundo com outras pessoas. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e disse que estava consumado, que lá Ele nos oferece salvação, que lá nós experimentamos a sua graça e seu amor, os braços estendidos de Jesus se tornou solução para toda e qualquer dificuldade que você enfrenta. Você se sente sozinho? A cruz é a solução. Olhar para Jesus e perceber o que Ele fez por ti é o caminho para você experimentar que você não está sozinho. Você tem sofrido com a superficialidade? Não tenha medo de se entregar e colocar a tua vida e teu relacionamento nas mãos de Deus. E hoje Deus te diz, dê um passo. A pregação vai ser totalmente incompleta se você sair por essa porta como um bom conselho ou como algo que te divertiu e te emocionou por alguns momentos. Porque amanhã ou depois vai se tornar só uma boa lembrança. Mas se você colocar o propósito de praticar, pode ser um presente de Deus para restaurar a tua vida. Pode ser o momento que Deus começa a tirar essa amargura que você vive e adocicar a tua casa. Diante das dificuldades que nós temos e que o pecado coloca na nossa vida, de que tudo que Deus fez bom nós temos a tendência de estragar. Hoje é a noite que eu te convido a se colocar aos pés da cruz e pedir para Deus te restaurar. Pedir para Deus restaurar a tua casa, para Deus fazer você ter um novo olhar para esse assunto da intimidade, para você fugir dessa superficialidade, para você fugir desses relacionamentos vazios e ter relacionamentos profundos no qual você é você mesmo e você é inteiro para a pessoa que você ama, você é inteiro para a sua casa, você é inteiro para Deus. O louvor vai cantar uma música aqui. E durante essa música eu quero que você reflita, que você pense quando no que essa música diz.
Essa música